Namastê, turminha! O tema de hoje são as fake news e a relação com as nossas emoções e com o autoconhecimento. Que trio, hein? Você já foi vítima de receber uma notícia falsa que você achou que era verdadeira e saiu esparramando por todo o grupo da família, Facebook, Insta, Twitter e depois descobriu que aquilo não era verdadeiro? Como você se sentiu? Ou você vem recebendo fake news que você descobriu? Que impacto será que essas fake news têm sobre a gente? Será que as fake news podem prejudicar seriamente alguém ou algum sistema? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu tenho um exemplo aqui de 2014 em que uma mulher no Guarujá, aqui no Brasil, foi vítima de fake news. Então disseram que ela fazia magia negra com crianças e aquilo repercutiu e infelizmente aconteceu dela ser espancada até a morte. E era uma mentira, não era verídico. Só para a gente ter uma ideia do poder e do impacto que pode ter as fake news. Eu tenho certeza que ninguém gostaria de participar de um sistema que incentiva o ódio e o medo, mas para isso a gente precisa conhecer como funcionam as fake news e como a gente funciona em termos das nossas emoções. E se você acha que esse é um tema importante, eu convido você a ficar aqui comigo. A gente vai ver ao longo dessa conversa que as fake news têm tudo a ver com o autoconhecimento, o conhecimento sobre como funcionam as nossas emoções. E a gente vai ver também que tem tudo a ver com Satya. Satya é um dos princípios do yoga e significa verdade. Verdade com a gente mesmo. Então, turminha, eu peguei e estava lendo um estudo do MIT, que foi o mais amplo que já feito até hoje sobre as fake news, e ali se diz que uma notícia falsa tem 70% mais chance de ser veiculada em tweets do que uma notícia verdadeira. Vai vendo, a gente já começa a falar, mas como? Eu estava lendo também que uma notícia verdadeira demora 6 vezes mais para atingir 1.500 pessoas do que uma notícia falsa. Falei, gente, mas o que está acontecendo? Por que isso acontece? E aí é que a gente vai entrar nas emoções. Então, gente, por vezes a gente pode pensar que a fake news, as notícias falsas, é um grupo de jovens ou de gente desocupada que está fazendo até qualquer coisinha ali e aquilo chegou sem querer na gente. Não é nada disso e a gente vai entender só um pouquinho. Eu não sou especialista nisso, gente, mas como eu venho estudando isso e a relação com as emoções, eu vou contar para vocês o que eu já descobri até agora. Eu estava vendo uma reportagem aqui do Brasil Escola UOL e diz que a produção e a veiculação das fake news são um mercado. E que esse universo é alimentado por pessoas de grande influência, geralmente políticos em campanha eleitoral, contratam equipes especializadas e pode ser com jornalista, publicitário, profissionais da área de tecnologia e de vez em quando até policiais para garantir a segurança da sede e dos equipamentos utilizados. Então a próxima vez que a gente receber, a gente vai se lembrar, né, que tudo isso está por trás, como uma indústria, uma fabricação, para levar a gente a certas conclusões ou atender a certos interesses. Como é que as fake news pegam a gente? E aí a gente vai entrar no universo que é lindo, que é o universo do autoconhecimento, do conhecimento das emoções. Turma, a gente fala de autoconhecimento, o que o pessoal acha? Que a gente fica assim o dia inteiro. Tenta ficar assim, não vai conhecer você mesmo. A gente se conhece na relação com os outros. A gente se conhece no silêncio, em retiros também. A gente se conhece quando a gente começa a tomar consciência dos processos mentais, começa a tomar consciência de como as nossas emoções estão surgindo, quanto tempo elas duram, e tem toda uma ciência já que pode ajudar. Você não precisa descobrir sozinho. Então eu fiz um curso muito bacana que eu indico sempre com a Maria Avelar aqui em São Carlos, que se chama Cultivando o Equilíbrio Emocional. Agradeço a ela e a outra professora Mariana Brasil. Gente,
todo esse curso é baseado em um cientista chamado Paul Ekman, que trabalha, nossa, há mais de 40 anos conhecendo as emoções, e também de Alan Wallace. Dá uma procuradinha, a gente vai deixar aqui também o link. E o que eles têm visto? Que nós temos, né, como humanidade, 5 emoções básicas. Quais seriam essas emoções? Vocês já imaginam? As emoções básicas são aquelas que da metade da população investigada nas pesquisas de muitos cientistas, gente, isso aqui dando uma resumida, tem as mesmas microexpressões, as mesmas sensações, a gente reage basicamente da mesma maneira. Qual será então uma dessas? A primeira, com certeza, a gente anda passando bastante. Raiva. A segunda também. Medo. Universais. A terceira, nojo, desgosto. A quarta, tristeza. E a quinta, alegria. Então essas são as 5. E vamos imaginar, gente, que existem outras emoções, claro, mas que para esse estudo dele não são consideradas universais, que todo mundo reage da mesma maneira, que fisiologicamente acontece todo aquele monte de coisas, vou falar assim. A primeira, se a gente for pensar, a raiva, a gente sente aquele fogo interno, a gente sente que a gente fica com uma vontade de lutar. Não é verdade? Se alguém fala uma besteira pra você, xinga você, ou no trânsito sobe aquele... O que vem, uma adrenalina, você seria capaz de pegar a pessoa de paulada. A gente não faz isso porque a gente tem aquele freio, mas alguns fazem, por isso tanto perigo no trânsito da gente, né, de aquilo ser um gatilho para alguém e acontecer uma briga mesmo, uma luta. E essa raiva, tem gente que fala pra mim, Pazu, eu sou super zen, eu não tenho raiva. Isso é uma mentira, na verdade, a gente dizer que não sente aquela emoção. De alguma maneira, sim, ela é natural. E não é uma vergonha você sentir raiva, é uma beleza que você percebeu que você está sentindo raiva, por exemplo. Dentro da raiva, gente, não é só aquela fúria. Está incluída a fúria numa intensidade, está incluída, sabe, aquela pequena irritação, aquela pequena impaciência. Tudo isso está no grande, né, bloco considerado da raiva, segundo estes cientistas. Se você quiser conhecer mais sobre as emoções, você pode entrar no Atlas das Emoções do Paul Ekman. Ele foi convidado junto com o Alan Wallace pelo Dalai Lama para fazer um resumo de uma maneira fácil, didática, para nós acessarmos e conhecermos melhor as nossas emoções. E agora, turminha, eu vou contar para vocês 5 fatores que eu sistematizei aqui, que as fake news se utilizam das nossas emoções para que a gente caia e compartilhe rapidinho. O primeiro fator é o da novidade. Ô, gente, a gente adora uma novidade, né? E como você se sente? Eu sou o rei da cocada doce. Eu descobri o que ninguém descobriu. Eu recebi isso de um cientista. Isso veio de uma fonte super legal. Ninguém tá sabendo. Olha lá, o pessoal é tudo burro, eu não. Mais ou menos assim. Então, primeiro é o fator da novidade. Então, quando a gente for ver a fake news, dá uma olhadinha se ela tem aquela cara de e você vai ficar, uau, eu sei disso. Isso aí já é um alerta. O segundo é que as fake news, aquele tweet, aquela frase, aquela mensagem, geralmente traz indignação. Muito mais do que uma convencional. Uma convencional você lê e fala, certo, que ruim, que bom. Esse fake news, mas isso é um absurdo. Como é que aconteceu uma coisa dessa? Se por acaso você vir que esse é o segundo, você fala, peraí, deixa eu verificar isso daqui. Então, mexe profundamente com a emoção, trazendo uma coisa inusitada e mesmo forte para você, que você fica indignado. O terceiro é que essa sensação de euforia, né? Ou de
ódio impede fisiologicamente, emocionalmente, que você pense. E aí você fica naquela euforia de compartilhar para que mais pessoas saibam que aquele absurdo está acontecendo. É quase como uma defesa, tipo, a guerra está chegando. E você, sem pensar, sem se dar 15 minutos para procurar, 5 minutos para procurar, 10 segundos. Não, imediatamente você vai lá e repassa, porque fisiologicamente a gente é bloqueado de pensar. Não é uma escolha, é sem escolha. Gente, quando eu digo fisiologicamente, eu digo que são reações no físico. Por exemplo, do hormônio adrenalina. Como que o hormônio adrenalina, quando numa situação que você está passando uma raiva, um gatilho aconteceu, aquela emoção veio, você sente o seu coração bater mais forte, na verdade. Você sente que o sangue todo tá subindo. Tem até uns memes, que põe uns foguinhos no cabelo. Não é? Às vezes, ou por exemplo, se você está com ansiedade, e se aquilo é permanente, começa uma queimação no estômago, várias reações. E da alegria, uma vontade de sorrir, uma vontade de abraçar. E na tristeza, reação fisiológica, de chorar, de querer ser acolhido. Então essas são as reações fisiológicas. Eu estou aqui com um depoimento do psiquiatra Cláudio Martins para a BBC News Brasil. E ele disse que o problema dessa crença é que as pessoas recebem as informações sobre política e não querem saber se elas são verdadeiras. Atenção, não querem saber, estão bloqueadas. E por último, as fake news também vêm, a maioria delas, com um sentido de emergência, como nós dissemos, baseado no ódio, na raiva, em gerar essa sensação. E a raiva, depois a gente pode estudar melhor, aqui nos próximos vídeos, ela tem como se fosse uma necessidade da gente de agir. Vem aquela adrenalina toda, você quer usar aquilo para você correr, para você matar. Agora a gente está sentado com o nosso celular, vem todo aquele ódio, você fala, nossa, a minha ação vai ser esparramar esse negócio por todo lado e juntar, como se fosse uma fofoca, você vai tendo partidários para você, e aí você compartilha, outras pessoas falam, nossa, isso é um absurdo, como a gente se sente? Super bem, porque outras pessoas concordaram com a gente, sem pensar, e a gente continua reproduzindo isso. Eu falo isso não é porque eu não tenho isso. Todos nós, a emoção vai ser gerada, o gatilho chega, a emoção chega, mas aí que entra o autoestudo e a gente conhecer como as emoções funcionam na gente. Eu já estou preparando um segundo vídeo com especialistas em fake news e emoções para a gente aprender ainda mais aqui com isso. Então, gente, se nós estamos buscando a justiça, a verdade, a união num momento tão crítico como estamos vivendo, nós precisamos, e é nossa responsabilidade, conhecer a nós mesmos, funcionamento da nossa mente e das nossas emoções. E assim, gente, a gente se torna responsável também. É sim responsabilidade nossa conhecer a gente mesmo, saber o que está por trás, daquele ímpeto, desejo de compartilhar uma coisa que você sabe que não é verdade ou que você desconfia que não é verdadeiro. Mas a gente mesmo está semeando o quê? Reproduzindo o ódio que chegou até a gente? Reproduzindo o medo que chegou até a gente? Não precisa ser assim, turma. Não precisa mesmo. O ódio ou a raiva, o medo tem o seu lugar. Mas não precisa ser esparramado, de qualquer maneira pelas nossas ações. Eu agradeço se você chegou até aqui. Eu gosto muito que vocês deixem os comentários para os próximos vídeos e também para a gente dialogar como se a gente estivesse pertinho. Namastê!